E aí, Lucas, seja muito bem-vindo, cara, ao Endorfina. Obrigado, Bob. Satisfação enorme estar aqui nesse podcast maravilhoso que é o Endorfina. Vamos aí, né? Vambora, cara. Quero começar aqui te agradecendo publicamente por todo o incentivo que você dá ao Endorfina, né? E a gente se conectou graças ao Endorfina. E eu sei que você curte e ouve, sim, as histórias que os meus convidados contam aqui. Então, muito obrigado, cara. Ô, Lucas, cara, você nasceu em São Vicente, né? Que, para quem não sabe, é um município, é divisa com Santos, né? Acho que praticamente se misturam, né? Pelo menos essa é a minha recordação. Isso. O meu segundo triatlon, cara, da vida, o primeiro foi em Angra dos Reis e o segundo foi em São Vicente, embaixo da Ponte Pêncil. E É, além de alguns poucos triatletas corajosos, havia alguns triatletas ratazana, né? Que na época eu lembro que a gente se impressionou um pouco e a gente falou assim na largada, tipo, tomara que a gente não beba muita água, né? Do mar, porque os ratos ali impressionaram a gente. Eu acho que deve estar bem melhor hoje, né, cara, essa situação. Você é. nada nesse mesmo mar ali perto da Ponte Pêncil? Isso. Ali Mas tá na limpo, praia. Lucas? Nem tanto assim, né? Tem dia de ressaca que tinha. Achei até uma bíblia lá, velho. Móveis e tudo mais, dia de ressaca. É complicado. Caramba, meu. É complicado. Eita, nós. É. Mas enfim, cara, mas você, né, assim, eu não sei se você se ofende das pessoas te chamarem de santista, né? Eu sei que você é um vincentino, mas Uhum. assim, eu tenho a impressão que é mais ou menos a mesma coisa, né? E São Vicente é uma cidade que acabou ficando, sei lá, sob a sombra de Santos, né? Dada a Isso. importância do Porto, né? Eu acho que tem um histórico também do time de futebol, do Pelé. Acabou que São Vicente ficou mesmo ali a Biquinha e a Ponte Pêncil, não é isso? Isso. Tá, então legal. Por que que eu tô te perguntando isso, cara? Eh, e eu vou falar Santos, né, mas vamos incluir São É porque Vicente. meu sonho mesmo, quando eu morava em São Vicente, era vir pra Santos, né? Ah, é? Eu não sei se percebeu que eu sou vicentino, mas opa, eu quero ser santista, né? Olha Tanto lá. que hoje eu tenho um orgulho, né? Eu gosto muito Isso. de Santos. É, Eu legal, lembro então que, pronto, a gente tá na mesma é, página aqui é, que eu vou falar aqui de Santos, tá? E eu te falei, né, cara, assim, o meu pai e minha mãe tinham um apartamento em Santos, porque tinha uma tia que faleceu, mas eu tenho primas que moram aí em Santos desde que elas nasceram, né? Então eu tenho uma ligação já familiar com Santos, e depois, por conta do triatlon, né, e esse é o assunto que eu queria falar aqui agora, eu acabei tendo uma ligação mais especial ainda com a cidade. Agora, Santos é conhecida, eu acho que talvez até antes da natação de Unisanta e tal, pelo triatlon, né, graças aí ao trabalho do Núbio, né, que já tem mais de 30 anos à frente aí do Troféu Brasil de Santos, e você deve ter ouvido muito falar, né, isso, das provas de triatlo, mesmo quando isso. você não estava ligado na natação. É, E tem aí agora essa tradição, né, de Unisanta, tem vários nadadores isso. e tem também, acho que uma ligação, como eu falei aqui no começo, né, com o esporte por conta do time de futebol, do Pelé e tudo mais. Teve aí um ciclista de classe mundial, o lendário Cláudio Clarindo, que você disse que não conhece, mas é um Uhum. cara aí que fez história também para a cidade. E dessa minha época de envolvimento, de amizade com o Cláudio, que foi muito depois da minha fase como triatleta, eu percebi, ou caiu a ficha para mim, de que Santos barra São Vicente, tinha uma vocação muito grande para o esporte, né? Eu lembro de ter ido para Santos e ver já, é, talvez até mais avançado do que aqui em São Paulo, as ciclovias, né? As bicicletas de compartilhamento e tal. Como é que tá Santos hoje? Faz um bom tempo que eu não vou, tô devendo uma ida a Santos, inclusive eu vou te avisar e a gente vai se encontrar. Oh, Mas como é que é, cara? Você concorda com isso? O Santos tem mesmo uma vocação? É uma cidade bacana para se fazer esporte, para se praticar esporte? Ou isso, na ah, tua opinião, não é muito a realidade de quem mora aí? eu sou muito suspeito para poder falar isso, né? Porque Santos me abraçou muito, né? A minha história, assim, juntou todas as pessoas, todos os jornalistas, a imprensa santista me divulgou muito. Então, eu ganhei uma confiança enorme aqui em Santos, né? Hoje Uhum, recebo milhares de mensagens, né? Do povo, uhum.
aqui o meu povo, né, o povo santista que me apoia, me ajuda, é, em várias coisas, em vários fatores, até desde a alimentação, nutricionista, psicólogas, enfim. Então, para mim, Santos é uma cidade maravilhosa se tratando do esporte, assim. Aham. Ele abraça outros esportes muito bem, né? A gente tem hoje o órgão a FUPES, né, que tem Que é 512 muito legal, atletas, é. que são atletas de surf, canoagem, balé, taekwondo. Então, eu gosto muito de Santos e com toda certeza, né? Tem o triatlon, porque o triatlon eu conheci através do Paulo Miyashiro na TV. Ah, O Paulo legal. Miyashiro, ele aparecia muito, né, em competições, até uma também no Esporte Espetacular, se eu não me lembro. Era o É... Fast Triathlon, né? Isso, O Fast Miyashiro, Triathlon, as isso. meninas fizeram muito sucesso nessa época, que era o esporte de verão, né? Era o módulo É, da Globo lá, de Globo Esporte de verão, né? isso. Aham. Eu falo isso porque, tipo assim, eu sou visto como uma nova geração, né? Essa galera no final dos anos 90 para 2000, para 2000 e para cá, né? Então é uma nova geração que já vem conhecendo já essas pessoas, pelo menos aqui a gente de Santos. Tipo, Miyashiro, Ana Marcela Cunha, né? Entre outros que não seja do triatlo. No triatlo eu conheci só o Miyashiro, que Uhum. foi um cara que marcou muito aqui em Santos, né? Marca até hoje, assim, muitas das pessoas que entram na natação, não tem Uhum. como não saber quem é o Miyashiro. Exato, E a é. Unisanta, para mim, assim, os atletas Léo de Deus, Nicolas Santos, Ana Marcela Cunha, né? São pessoas que, o Márcio Latuf, são pessoas que são uma referência pra gente, né? Que Assim, legal. não é só pra mim, né? Aham. E talvez muitos dos ouvintes não conheçam, né, a cidade de Santos, mas é uma cidade relativamente pequena, né, média. Você sabe quantos habitantes tem Santos? Eu não faço Deve ideia. ter 400, 500 mil habitantes, mais ou É, menos, né? é. Não é uma cidade pequena, mas é uma cidade que, né, perto de São Paulo, é muito Isso, pequena. E como ela é delimitada, claro, né, pelo mar, né, você tem toda a questão de que a cidade acaba crescendo para trás e tem o porto, quer dizer, e aí depois tem o Guarujá, e depois tem a Rio Santos, isso. Bertioga, né, que eu sei que o Cláudio fazia muito um treino por ali e tal. Mas é uma cidade muito simpática, uma cidade plana, né, cara? E eu acho, assim, eu sei, eu tenho uma simpatia por Santos, acho que é mais também uma questão mais de memória afetiva, mas é uma cidade que eu acho que tem essa, como você falou, é uma cidade que abraça, né, diversas modalidades, Isso. e que bom para natação, tantas pessoas que você citou aqui agora, e para você também, né, cara? Então você não trocaria a cidade de Santos por São Paulo ou por Rio de Janeiro para estar, de repente, mais próxima aí dos grandes centros? Ó, eu eu sou muito simpático ao Rio, assim, o Rio de Janeiro. Eu tenho pessoas, uma grande classe que me conhece de lá, que esse mundo do esporte meio que me ajudou muito a me dar voz e fazer sentido também outras coisas na minha área que eu antes talvez demoraria muito e através do esporte eu consegui fazer com que isso se torne mais rápido. Por exemplo, eu tinha vontade antes de gravar um documentário. Hoje eu consigo fazer isso, já estou fazendo introdução a esse documentário sobre a minha história de vida, meus treinos. Eu tinha vontade antes de, sei lá, lançar uma música. E eu já tenho, eu consigo fazer isso através do esporte, né? Porque o Uhum. esporte me deu muita voz em vários sentidos, assim, porque a galera meio que se compadeceu muito com a minha história, né? Eu saí em algumas matérias muito importantes e a galera se identificou muito comigo. O povo brasileiro se identificou muito comigo. Com Sem aquele dúvida. lance do trauma, dos fantasmas do passado, a extrema pobreza, a miséria, vencer tudo isso e continuar seguindo em frente, ser feliz. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Então, eu tenho uma vontade enorme de ir para o Rio de Janeiro, de ficar um tempo no Rio, sabe? Expandir mais, assim. Porque eu vejo que, pelo menos aqui em Santos, você consegue atingir bastante gente. Eu atingi muitas pessoas que me conhecem aqui em Santos. Mas só que o nicho fica muito pequeno ainda. Aham, Você quer expandir mais. aham. Então, com toda certeza, assim, o Rio é uma coisa que eu penso lá na frente de chegar lá, fazer também uma caminhada lá, alguma coisa lá que eu tenho em mente pensando aí, junto com uma equipe que eu tenho para me ajudar. Então o Rio de Legal, Janeiro cara, que seria. bom. Ô, Lucas,
Cara, isso eu ia abordar esse assunto mais pra frente, mas já que você tocou nessa questão aqui agora, a história da tua vida até agora é uma história que tem de fato um apelo muito grande, né, cara? E na minha É, pesquisa para gravar contigo, assim, as manchetes são essas manchetes, né? Uma manchete significa isso, né? Você é, resumir em poucas palavras e criar um apelo para que as pessoas se interessem pelo que está escrito depois nas matérias, né? Ou nos vídeos e tal, nos podcasts. Mas essa história do vendedor de bala, né? O fato de você ter passado aí por traumas na tua infância, que são traumas severos, e de repente você se encontra ali através do Cláudio na natação novamente, você que tinha nadado anos antes ali quando garotinho no SESI por conta do teu pai e tal. É uma história que dá para fazer um livro, dá para fazer um filme, dá para fazer um documentário, dá para fazer 1.552 podcasts, né, cara? é. Mas uma coisa que me chama a atenção, cara, nas matérias que eu li, principalmente nas que eu ouvi, nas matérias de televisão e tal, nos podcasts, é que você é um cara que tá, eu tenho a impressão, né, que você é um cara que incorporou isso para o bem, para você conseguir através dessa atenção que num primeiro momento as pessoas têm pela sua história, eh, para você chegar onde você quer, como se fosse um instrumento, e não estou Isso, falando num sentido ruim, muito pelo contrário, num sentido bom, porque você usa isso a teu favor. Você não é um cara que está falando aqui comigo e daqui a pouco, né, vai fazer aquela cara de pena e todo mundo que estiver sim. ouvindo vai ficar com pena, muito pelo contrário. Aham. As pessoas querem se inspirar ou se inspiram ouvindo a tua história, mas quando é que foi que caiu a ficha, cara, de que você poderia transformar as adversidades do passado, que ninguém consegue mudar, né? A verdade é essa, né? É, Em maior ou menor grau, as tragédias e os dramas, e todo mundo tem, né? Como é que, quando que você percebeu que você poderia transformar isso, não somente em combustível interno, que eu acho que isso te move, eu acho que isso é o que te dá força para você seguir em frente, né? Você olhar para trás e falar, cara, eu não vou me definir pelo que aconteceu na minha vida, eu quero construir a minha própria história, mas eu não vou conseguir me livrar do que aconteceu, mas eu quero também usar isso a meu favor para que eu chegue aonde eu quero chegar e no final eu quero saber onde que você quer chegar. Mas enfim, quando é que caiu essa ficha, cara? Assim, tipo, eu não vou, sabe, pagar de coitadinho, né, na expressão aí mais das ruas. sim. Eu quero sim usar essa extensão que as pessoas têm com a minha história para poder usar como um degrau, um instrumento para eu chegar onde eu quero chegar. Nossa, é uma pergunta muito interessante, Bob. Isso aqui já é um combustível para mim. Essa pergunta, tá aqui contigo falando sobre isso, sobre minha vida. Eu percebi que minha vida já ia mudar quando eu vi o primeiro empresário, quando eu tinha saído viralizado na internet, né? Essa viralização não foi uma coisa que eu pedi, né? A gente tá tão escasso hoje em dia de pessoas verdadeiras na internet que eles trazem essas pessoas de fora da vida real, que são uma pessoa da vida real. Sou um trabalhador que trabalhava na informalidade, não consegui se encontrar no mercado de trabalho, né? Não podia esperar, porque se eu esperasse alguém querendo me contratar, entreguei diversos currículos, e-mail, porta a porta, não consegui nenhum trabalho, então fui atrás do meu trabalho, que foi a venda de balas, coisas que eu fazia já no passado. E mais adulto também voltei a fazer. Já trabalhei também como servente de pedreiro, enfim. E quando eu comecei a trabalhar ali, eu percebi, quando eu viralizei, saiu isso tudo pra mídia, enfim, tiraram uma foto minha que não foi premeditado nem algo pensado, eu tava na rua trabalhando e bateram uma foto minha, ou seja, sem minha autorização e eu não pedi nada disso. Aí eu fui pra casa, foi num dia de chuva, e me ligaram, falando assim, Lucas, você tá na internet e tá rolando sua foto aí em todos os posts aí de Santos, enfim, falando de você, e eu te conheço, eu tô de costas nessa foto, não tá mostrando meu rosto. E era eu ali, e muita gente mandando mensagem pra mim, assim, nossa, já comprei bala desse garoto, ele tem uma educação simpática, ímpar, enfim. Isso aí já foi um combustível, já sabia que minha vida ia mudar na hora, porque eu fiquei surpreso. Eu estava fazendo um bom trabalho ali, eu nunca imaginei que um pacote de bala minha custa R$ 1, aquelas balas de eucalipto. Não sei se você já mora em São Paulo, né, Bob? O pessoal passa ali, deixa o pacote de bala e tal.
e eu fazia um trabalho diferente, eu conversava com as pessoas, né? Eu falei, eu tô aqui nesse trabalho, nesse setor, mas vou dar o meu melhor. Eu aprendi isso muito cedo com a minha mãe, né? Enfim, que era uma pessoa batalhadora, guerreira, que corria atrás dos objetivos dela, né? Por ser também uma mãe preta, periférica, essas coisas todas que também contam. Não tem como não falar sobre isso, né? Porque é a realidade do nosso Brasil. E queria sempre uma vida melhor. Então, tipo, ela tentou fazer isso, proporcionar uma boa educação, estudei no SESI, tive uma vida privilegiada, né? No sentido assim, eu falo privilégio ter uma roupa para vestir, né? Uma comida e uma cama. O privilégio é esse, né? Aham. Para muitos aí, 70% da população não tem isso, né? Muita gente não tem, né? Então, quando eu percebi isso aí que ia mudar, foi quando um jornalista entrou em contato comigo. Eu falei, nossa, velho, eu nunca conversei com um jornalista, nunca conversei com uma pessoa assim que me procurou maior do que eu, sabe? Financeiramente falando, tá inserido no mercado de trabalho maior que eu, porque eu sempre era o cara invisível ali, né? O cara que estava servindo um copo d'água, o cara que estava servindo, fazendo a parede de uma casa. Então, quando eu percebi que alguém estava me procurando para saber de mim e falando para mim de igual para igual, queria alguma coisa minha, que não fosse o meu trabalho em si de mão, né? Minha força de trabalho em si, o que eu tinha para falar, eu já percebi total que minha vida já não ia ser a mesma, né? Então, aí eu aproveitei isso também, né? Aproveitei isso de uma maneira boa, né? Foi difícil no começo, porque muitas das pessoas que estavam comigo, meio que me julgaram, nossa, você está se aproveitando, você está fazendo de um próprio coitado, mas não, pelo contrário, né? Eu queria mostrar que, tipo, eu vi que eu podia ter um campo maior, eu vi que eu podia ser uma referência para os meus, né? Então aí eu aproveitei isso me deu uma força maior, que lutar por uma causa, pelo menos no meu ver, me deixa mais forte, me dá um combustível maior, lutar por alguém, sabe? Que não seja só eu. Então, eu já percebi total que minha vida ia ser diferente. E aí foi indo. Eu fui meio que E isso surfando então na antes da onda, natação, né? A isso natação é antes da mais uma natação, plataforma, né? Primeiro mais uma começou com a sua plataforma, história. isso, com a minha história. Então, ou de uma maneira ou de outra, meio que eu já ia estourar, como que o pessoal diz, né? Porque o pessoal viu que eu tinha, fui formado como técnico de enfermagem, para quem não sabe, através da venda de balas e doces e salgados, que eu trabalhava na região e fora também, nas estradas de São Paulo. Eu trabalhava naquele pedágio ali da Imigrantes, o mais caro que tem, né? Que acho que tá R$ 32, né? Cara, absurdo. Pra Aham. vir pra cá, Aham. absurdo. Eu trabalhava ali, né? Lá por ser um comércio ilegal, né? Então a polícia rodoviária é muito truculenta com os ambulantes ali, né? É a realidade mesmo. Se tu for em qualquer filme aí sobre isso, né? Você vai encontrar mesmo que é assim mesmo. Toma mercadoria, spray de pimenta, caça mesmo ali a gente como se fosse ladrão, Uhum. né? Então Uhum. passei por isso também. Então meio que eu juntei tudo isso que eu passei de vida e quando veio essa oportunidade, eu que vim de baixo, a gente sabe que não pode deixar passar, né? Muitos dali tem muita gente boa, né? É, que vem de baixo, né? Que é uma oportunidade para poder ajudar os seus ou se ajudar, né? Enfim, de mostrar o que veio de verdade pro mundo, porque de verdade a gente é tão invisível para as pessoas, né? Tipo, a gente é só mais uma pessoa ali, mais um que tá passando, mas é uma vida, né? Tem uma vida por trás, tem uma história por trás. Né? Essa questão da invisibilidade social, né? Não sei se é assim que se fala, que você está se referindo, né, cara? É um problema tão grave, né, cara, que a gente vive num país com tantos problemas, né, cara? E agora que no começo do ano, né? Não vamos falar de política aqui agora, mas tá todo mundo nesse clima, né, cara? Que terminou o ano passado meio esquisito por conta do resultado das eleições. Mas foi o que eu disse, né, para várias pessoas ali, tanto antes quanto depois, cara, que o presidente eleito, que ele tem a capacidade de fazer coisas boas por esse Brasil, né? E o Brasil, a gente diz aqui povo, né? Na minha opinião, né? O povo brasileiro, principalmente as pessoas menos favorecidas e muitas delas são esses invisíveis que você já foi, né? Ou você já se sentiu uma pessoa invisível. Agora, você assim, cara, você tirou isso da tua cabeça? Assim, da onde que você teve
essa motivação, energia, essa inspiração para falar, cara, eu vou aproveitar o que você disse que as pessoas mais próximas acharam que você estava querendo, tipo, tirar vantagem de uma situação, tipo, como eu disse aqui, né? Pagar de coitadinho para tirar algum tipo de vantagem. Porque você quer tirar algum tipo de vantagem, mas não é ilegítimo isso. Você quer se É, beneficiar de uma história que aconteceu com você, que você não pediu, e e mesmo que foi. você tivesse pedido, né? É, mas assim, da onde que veio isso que você não se acanhou ou você não virou as costas para essa oportunidade do vídeo? Aliás, explica, cara, porque muita gente talvez não saiba desse vídeo. É um vídeo do Facebook, né? Que você postou no Facebook, que postaram, né? No Facebook, que aí as pessoas foram descobrindo quem era aquele vendedor de bala. Fala um pouquinho do Isso. contexto do vídeo e depois explica assim, né? Por que que você tomou essa decisão de seguir esse caminho? Ó, o contexto era uma foto, né? Foi uma foto. Aí depois os jornalistas pediram para eu gravar vídeos, né? Aí começou a circular na internet. A foto em si foi na época da pandemia, né? Em 2020. E meio que tava tudo fechado, enfim. E muita gente querendo um trabalho, comer, essas coisas todas assim que a gente já sabe. E era um dia de muita chuva. Cara, foi uma das maiores chuvas aqui de Santos, que as chuvas aqui em Santos é uma coisa muito, muito surreal, porque a área É, periférica da zona noroeste aqui em Santos, que tem em Santos, Santos mesmo que é o centro, né, que a gente conhece aqui a praia, o triatlon, né, que é feito aqui, mas também existe um outro lado do Santos, né, que nem chega na praia, né, Lucas? que nem chega na praia. Então, é meio que muita enchentes, morros, deslizamentos, desabamentos, enfim. Foi uma chuva muito forte que eu olhava assim a avenida da praia assim, se eu olhava, tinha uns 30, 40 guarda-chuva quebrado, porque era uma chuva de vento muito forte, e tava levando um monte de guarda-chuva. E eu louco lá tava trabalhando louco nessa chuva, não sei o que eu queria vender, mas eu tava lá. É, A não ia chuva vender pra toda. ninguém, coitado. O cara não É, segurava nem o guarda-chuva. isso. Coitado, Mas, né? cara, eu precisava muito vender aquele dia, né? E eu estava naquele dia, e eu fiquei lá naquele dia até 6 horas da tarde, né? Embaixo dessa chuva. Ela dava uma trégua, eu saía, aí conseguia vender, aí fui para baixo de uma marquise. E quando eu fui para baixo dessa marquise, tiraram uma foto minha e postaram. E muita gente já começou a divulgar. E o engraçado é que eu estava em pouco tempo ali trabalhando, estava cerca de 2, 3 meses nessas redondezas de Santos ali, naquele farol. E muita gente mandando mensagem, assim, comentários, né, que dá engajamento, os comentários pelo Facebook, que eu, da educação, da cordialidade, do sorriso, né, então eu achei isso muito incrível, Você tinha o porque quê, era uma, Lucas? Menos de 15 anos aí, né? não, essa aí foi agora, em 2020. Eu Ah, tá. tinha, eu Ah, tinha claro, desculpa, 22, sim. Tá. 22, 23 anos já, Aham. né? É, já era um homem, E tá. já era um homem formado já, assim, né? Barbado e tudo mais, né? E quando eles começaram a mandar essas mensagens, eu já sabia do que eu queria. E eu vi que, nossa, eu tava num cenário. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filme. Eu gosto bastante. Minha mãe, ela me inseriu nesse mundo muito cedo. Já assisti a um monte de filme assim muito bom, tipo Duelo de Titãs, esses filmes que mostra pauta racial, branco e negro juntos, sabe? Meu nome Uhum. não é rádio, Homens de Honra, né? Esses tipos de filmes que eu falei, caramba, eu daria um filme também. A minha vida é assim, né? Eu me colocaria. Só um parênteses aqui, Lucas. Aham. A tua mãe tinha, você lembra, né, que a tua mãe tinha essa preocupação também de valorizar a tua raça, a tua cor e de te ensinar a enfrentar o preconceito social que a gente sabe que, infelizmente, ele ainda existe e está muito presente na nossa sociedade? Ou era uma coisa inconsciente ou ela nunca abordou esse Inconsciente. assunto Não, especificamente? ela nunca abordou esse assunto, né? Uhum. Porque eu, eu fui sempre uma criança muito dentro de casa, né? Eu tinha foi uma criança que, para mim, é fácil se manter no. É, acordar cedo, ter rotina, ter regras. Eu fui uma criança que sempre tive rotina e regras. Por eu morar afastado de Santos, eu acordava já 4:30 da manhã, com 8 anos de idade, para pegar o ônibus, para poder chegar em Santos e ir para a escola estudar, que era às Uhum. 7 horas da manhã.
Então minha vida Uhum, já foi assim já, né? Sempre uhum. um pouco a mais atrasado. Então Mas a eu tua já mãe era sabia já mais rígida, disciplinadora, assim como uma total, cuidadora se preocupando com o teu total, bem-estar? total, total. E pegava muito no meu pé para poder estudar, eu odiava estudar, assim. E ela pegava no meu pé, lê livro, lê livro, lê livro. E meio que ela colocou muito isso na minha cabeça, então eu aprendi a ler muito cedo, com 7, 6 anos eu já estava sabendo, Que já lia. legal. E os meninos na minha rua, porque eu morava na periferia mesmo, né? Rolava já naquela época gente que passava fome do meu lado. Eu não passava, mas tinha gente que passava. Eu fui passar depois, que não morreu, né? Então meio que eu já sabia o lado bom e o lado ruim da vida. O bom era que existia uma vida de estudo, é, esporte e comida. E também existia o lado ruim, que não existia esporte, trabalho já logo cedo e sem comida, Não, e você tinha sabe? o amor da sua mãe, né, cara? E Que o isso é amor da o, minha mãe, a esse é base, o, que é tudo. exato, E essa é a até base. hoje eu sofro muito de não ter a base, assim, né? Eu Uhum. percebo. Então, eu, é, eu acabo eu acabo sentindo muito, né? Fui sentindo isso, aí eu procuro. Hoje eu tenho psicólogos que me ajudam, né? Procurei isso, porque eu fui inserido também no esporte, assim, de alto rendimento, onde eu treino mesmo para valer de verdade. Depois eu vou contar um pouquinho mais. E então ela nunca mencionou sobre isso, mas só que quando você passa, que nem eu ficava muito tempo dentro de casa, mas quando você vai pra rua, aí você sente na rua as piadas, os olhares, né? Porque, porque a nossa sensibilidade é muito aguçada, né? A gente que veio de baixo, então a gente tem muita sensibilidade, a gente consegue enxergar o olhar de desprezo, o olhar de Claro, admiração. isso deve machucar um absurdo, né? Isso, Deixa marcas. isso. Então, quando eu fui pra rua e comecei a ir, pegava o ônibus, fui inserido na escola, aí eu comecei a ver que existia mesmo o, o racismo, existia mesmo essas coisas que machucam muitos brasileiros, né? Uhum, Inclusive me machucou também muito. uhum. Aí volta que a gente se embaralhou aqui na conversa, É, mas você ia falar então, eu queria saber, né? Por que que, da onde que veio essa motivação, essa vontade de aproveitar um limão e fazer uma limonada, né? E você não se afastou dessa foto e depois desse vídeo que os jornalistas pediram para você fazer e tal. Eh, da onde que veio isso, assim? Qual foi a sua ah, foi, motivação? foi muita influência de fora. Muitas das pessoas que mandaram mensagens para mim, algumas pessoas que queriam me ajudar, elas falaram, eu tinha muito medo. Talvez se essas pessoas não fossem colocadas na minha vida, né? Pessoas externas que me conheceram depois da divulgação, né? Da fama, querendo ou não, porque é uma fama quando você recebe, acho que recebi foram 13 mil comentários, é Nossa. muita coisa, né? Uhum, 13 mil comentários em vários posts, né? E, e meio que as pessoas querem, uns vêm para aproveitar, outros vêm para ajudar. E eu meio que se agarrei as pessoas que iam para ajudar e falou, você tem que falar mesmo do que você aconteceu contigo. Eu falei, pô, não vou falar o que aconteceu comigo. Os uhum, caras vão achar que eu sou pobre coitado. Eu pensei nisso, entendeu? Não vou ficar falando sobre isso. Porque pra mim é normal isso, né? Mas eu percebi que pra grande maioria não é normal isso que eu passei e que outras pessoas passam, né? Não é normal. Porque pra mim achava que todo mundo passava por isso, né? Enfim, mas não, uhum, percebi que não, né? uhum, Passar por tudo isso e se manter íntegro, sabe? Acho que vai mais longe isso, né? Tem gente que passa por tudo isso e não se mantém íntegro. uhum, Escolhe outros caminhos de maldade. Eu não se mantive íntegro, com pouco recursos, mas mantendo a honestidade, dando minha cara a tapa, né? uhum, Aguerrido. Então, eu percebi que eu podia criar um novo contexto para tudo isso. Ser uma voz, assim. Já uhum. percebi que eu conseguia ser uma voz. Ô Lucas, a gente está falando então, né, de 2020, que foi quando aí depois você voltou a nadar, você que tinha nadado garotinho, mas só para contextualizar, dos 16 mais ou menos, quando você deixou a tua casa, deixou o teu pai, né, enfim, foi procurar os teus caminhos, né, por uma relação aí meio conturbada com o teu pai, alcoolismo e tudo mais. Dos 16 aos 22, você acabou terminando o seu segundo grau, Uhum. você fez esse curso de enfermagem. Qual era você morou na casa de amigos, enfim, você foi É. dependendo aí da ajuda das pessoas que te conheciam.
Eu Eu queria fui que você falasse um pouco dessa fase e se você praticou algum tipo de musculação, alguma atividade física durante esses anos todos, que não foram poucos, né, cara? É o final da tua adolescência e o começo da tua fase adulta, né? Uma época que muita gente está se desenvolvendo do ponto de vista esportivo, aí sim, as pessoas que têm o privilégio. isso. Foi uma situação muito delicada, assim, porque eu percebi já o abandono, o desprezo, né? Quando meio que eu perdi minha mãe, eu senti muito isso, né? A mãe é uma coisa surreal, né? Mãe, assim, é um amor que quem tem dá valor, de verdade. Pelo menos a minha era surreal. E quando minha mãe se foi, meio que é, não caiu a ficha, né, pra mim. Então, mas aí eu tive que amadurecer muito rápido, enfim. Já tive que trabalhar, tive que correr atrás do meu. Aí eu fui crescendo, veio a fase da adolescência, nos meus 16 anos, e eu tinha um amigo meu que se chama Flávio Tâmega. Acho que você deve conhecer esse sobrenome, Tâmega, né? Sim, eu já gravei com o Guilherme Tâmega, né, cara? Hexa, acho, campeão de bodybuild, de body surf. Mas ele Isso, tem isso. ele tem alguma coisa a ver com o Tâmega? Esse Tâmega é Não, seu? não, foi Ah, tá. colocado por conta de um pai deles que se chama Oswaldo, que pra mim é um paizão assim mesmo. Ele me ensinou muito o que é vida, assim. Ele gostava muito do surf, surfava e ele se espelhava muito no Guilherme, né? Nesse pessoal do surf, assim. Eu não conheço muito assim a base do surf, mas eu conheço só o Aham. Tâmega por conta disso. Uhum. E eu fui pra casa dele, ele me chamou, e é engraçado que ele tinha uma casa nos fundos, que era uma casa de madeira, assim, de palafita. Falou, dá pra você ficar aqui. Aí é contigo. Aí eu fui pra lá, e é engraçado que ele me colocava, ele tinha filhos já e filhas, ele me colocava pra comer junto com os filhos e filhas, e ele era amigo da minha mãe. Uhum. Então, meio que ele confiava no que minha mãe era, e sabia que eu era um bom Ah, garoto para trazer legal. minha mãe. Claro. Então, eu morei ali muito tempo, né? Foi onde ali onde eu fui forjado, assim, né? Ele, ele, ele tinha as revistas Fluir na época, assim, ele me mostrava as revistas Fluir. Aí a gente ficava olhando ali, e os filhos dele, né? Aí eu já comecei a entrar nessa onda, porque eu era adolescente ali, né? Então Claro. eu, Uhum. pô, também queria também, eu queria também surfar, eu também queria ter as melhores coisas também. Então, queria sonhar também, né? Eu só não queria trabalhar, eu também, então, nos meus momentos de lazer, eu ia pra praia, aí eu lembro que tinha a gente chama aqui muito de coroa, né, que é pessoas de mais idade. O coroa ensinou a gente a surfar na época. Coroa tipo eu, né, Lucas, que você falou É, no isso, começo. coroa. A gente chama de coroa. Ai, ai, ai. Você Tipo, chega lá um dia, viu, Lucas? Calma que eu você chega lá. rapidinho, rapidinho. Mas vamos lá. E aí, os coroas? Aí os coroas, pô, eles viam a gente assim, né? Tipo, a gente neguinho, magrinho, né? O Flávio Tâmega ele era mais indígena, assim. Ele tinha um cabelo mais pulado, assim, meio surfistinha mesmo. Mas era um surfista que não sabia surfar. Pô, os coroas ali de Santos era tudo grisalho, assim, e tal. E, pô, via a gente ali e falou assim, não, vem cá, vamos levar vocês pro surf. E imediatamente eu já fui levado pro mar. E já era, foi paixão. Eu já gostava do mar antes, e depois, quando voltei pro mar, assim, já na adolescência, foi paixão. Então, ia quase toda semana, depois do trabalho, assim, como trabalho de ajudante de pedreiro, brasileiro de pedreiro na época, ia pro mar. Então, era um desafio chegar até a praia, porque eu tinha que dar calote na lotação ali no ônibus. O cobrador deixava a gente passar por baixo, a gente não tinha grana, e a grana que a gente tinha, se ajudava muito, né? Comprava Uhum, alimentação básica, arroz, feijão, ovos, enfim. Ia uhum. pro mar, assim, nadar. Mas como que eu não tinha muita habilidade no surf, eu meio que eu não, já falei, não vou. Aí eu ia só pra dar mergulho. Mergulho e algumas Uhum, braçadas. Isso sem uhum. óculos, sem nada, É, sem nenhum é. traje esportivo. Aham. Então, ali já criou uma paixão em mim, voltou essa paixão, mas só que aí vem 18 anos, já começa outros objetivos, né? A vaidade começa a vir também, a ambição também, né? Que já começa a crescer, né? Já vejo como que a vida não é aquilo que eu imaginava, minha vida já é outra. Então, ele ficou ali apagado ali do lado, né? Foi bom, E época você não, boa. e,
E você então, mas aí você não fazia esporte. Como é que você ficou forte desse jeito que dá pra ver no teu Eu foi corria foi trabalhando também como ajudante de pedreiro trabalhando, ou foi você herdou trabalhando. isso do teu pai, da tua mãe? Cara, eu acho que foi muito do meu vô. Meu vô sempre foi muito forte, Ah, meu vô, assim. Braços e aham, peitoral, ele tinha uma tendência muito grande de aham, crescer assim. tá. Mas, E por exemplo, musculação ou musculação que eu digo, né, fazia fazer na praia, na isso. rua, enfim, isso você não teve até agora, né, depois que você começou a nadar profissionalmente, isso você não tinha tido acesso? Ou não tinha feito, né, na praia, na rua, academia de rua, sei lá? Eu corria muito, como que eu fui inserido no ambiente de esporte, e eu morava de frente pra pista, que é essa pista que faz aqui que a gente chama de, acho que é Padre Manuel da Nóbrega, uma pista que passa carros de São Paulo, quando vem pra praia, enfim. Uma pista, Sim, as sim, pistas que sim. tem aqui em Santos. É, E eu aham. corria muito ali também, Na pista que você de um diz na bairro para estrada, outro. né, porque eu achei que você Na fosse falar estrada, pista de atletismo, não, era na como se fosse estrada, na isso, pista da né, estrada, essa rodovia, pista tá. era a estrada, na rodoviária. E você corria lá Então, por quê? eu corria lá Qual pra que era o poder, porque eu sabia barato? que era bom pra mim. Ah, Era tá. que eu sabia que, tipo assim, eu entendia, mas eu não sabia explicar, que aquilo ali era como se fosse minha válvula de escape, né? Porque minha mãe se foi, né, da maneira que ela se foi, não esperava. Meu pai também me abandonou, sem ninguém. Então ali o esporte, a dureza do esporte, o sacrifício do esporte, a luta, a dor me fazia ficar forte. É isso até hoje. A dor. Eu gosto de sentir dor, né? A Você dor passou por física, uma pra correr eu fase, fiz assim, de mesmo. raiva, de revolta, de não Total. compreensão? Porque dá a impressão que você está muito maduro e provavelmente, claro que tem um amadurecimento da tua idade, Sim, mas deve ter tido também um trabalho muito forte aí do teu psicólogo, né, do teu total. profissional, que te ajuda até hoje. Mas você passou por um momento de revolta, de tipo, de raiva, de ira, de frustração? Ah, total, assim, foi um momento, acho, essa fase também dos 15 aos 18, 14 aos 18, foi essa fase, né? Porque o pessoal sempre fala isso, né? Não tem como tu sair de uma comunidade, né, violenta, com isso tudo, e tu não ter teus arranhos, sabe? Não sair de lá arranhado, né? Isso aí não tem como, né? Então, meio que sim. Eu nunca fui pra esse lado, roubar, matar, sabe? Essas coisas todas, mas brigava muito, era muito briguento, se envolvia com gangue, né? Arrumava muita confusão, brigava muito, tinha acessos de raivas, né? Nessa Uhum, época. De, uhum. por exemplo, nossa, velho, de olhar assim, pessoas passando assim na rua, adolescente que nem eu, e tipo, não tretar, mas discutir, porque eles tinham as coisas e eu não tinha, É, imagino. sabe? De eu não ter as coisas, né? Não era só o ter o material, mas é aquilo que eu tinha antes, era o pai, a mãe ali do lado, sabe? Passear no parquinho, o pai assim segurando a mão, a mãe segurando a Aham. mão também, os passeios, É, então foi muito adolescência lindo. não é legal, não é uma fase muito legal para quase Não, ninguém, né, cara? E vindo da tua história, com teu passado enfim, né, a tua condição social e tal, com certeza não é fácil. E não que isso justifique, mas torna mais fácil da gente compreender também esse problema social que a gente tem das crianças que acabam escolhendo um caminho, né, o caminho do crime, o caminho das coisas erradas. É, é muito bacana ouvir isso de você e tomara, né, que mais pessoas, muito mais pessoas ouçam tenho e a sua certeza. mensagem, porque, de novo, tudo isso que a gente está falando aqui é uma mensagem que transcende muito a questão do esporte, né, e a gente quase não falou ainda do esporte, mas é uma lição de vida, né, cara, e você é o exemplo vivo de que há sim opção de você seguir um caminho que não é o caminho que vai dar num beco sem saída, né? E a gente sabe o que que é isso. É, bom, aí você estava correndo na pista, você corria de vez em quando, provavelmente, né? Você deve ter visto na televisão, você deve ter visto outras pessoas correndo, né? Que não é incomum, né? Ver Isso. pessoas correndo na estrada e tal. E aí, enfim, voltando aqui de novo para 2020, viralizou e tal, aí, né, o teu vídeo, a tua foto viralizou e de repente chega o Cláudio Miller e
e te procura, acho que pelas redes sociais, e te Foi. oferece uma sunga e um óculos, foi mais ou menos isso? Falou: "Cara, Isso, vamos nadar", ele que é um nadador, né. Conta aí isso. como é que foi então agora o teu contato com o esporte natação, você que já havia nadado quando era garotinho, e tinha tentado Nossa, surfar e não deu certo. não deu cara, quando ele me chamou, eu fiquei com muito medo, assim, porque eu não estava querendo acreditar. Falei: "Caraca, o Cláudio Miller tá me chamando", né. Então, como é que ele te abordou, assim? Mandou uma mensagem no Ela Facebook mandou e uma falou: "Ó, me mensagem: "Pô, liga". ó, a gente tem amigos em comuns, aí o pessoal tá falando muito bem de você, e eu soube que você nadava já, acho que deve ter falado pra algum jornalista, como que ele também é uma pessoa influente na região, ele sabia disso, ó, eu quero nadar contigo". Mas só que naquela época eu tava no auge, tipo, eu falo no auge assim, muitos jornais me procurando, imprensa me É, procurando, você estava na televisão, enfim, na na imprensa. televisão. Então aí eu falei assim, pô, eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, velho, voltar a nadar e tal. Mas eu, tipo, o medo que eu tinha é que eu não tinha os materiais para poder nadar. Esse era meu medo, falar para ele, pô, não tinha as coisas. E pedir. Eu aprendi muito cedo que eu não posso pedir, eu tenho que mostrar o meu valor, né, para conseguir as coisas, não ficar pedindo, né, dependendo. Eu tenho muito isso de mim. Então eu fiquei me segurando, eu fiquei com medo, aí eu tive que falar a verdade pra ele, que ele ficou insistindo tanto. Eu falei, cara, você tá me chamando pra nadar, eu não tenho nem sunga, nem óculos, não tenho nem chance de comprar isso. Falei isso pra ele. E tava frio na época, e nem tenho roupa de borracha. Eu não vou nadar. Porque, tipo assim, eu já tinha noção do esporte, enfim, porque eu aprendi, como que eu falei pra ti, eu aprendi a ler cedo e eu ensinei muitos dos meus amigos a ler, que não sabia porque estudava em escola pública, a escola pública ali não era nada com nada, por exemplo. A escola pública da minha região ali em São Vicente, alunos já fumavam maconha, é, já faziam, usavam drogas, né? Tinha isso já, né, nas escolas já. Que nem filmes mesmo lá que a gente vê que rola, né, nos Estados Unidos, enfim. Uhum. E eu falei pra ele a realidade, eu falei, ó, eu não tenho condições, eu não vou nadar na água gelada, porque se eu nadar eu vou ficar doente, vou ter que gastar com remédio. Falei isso pra ele. Ainda Mandei esse tem esse texto assim problema, mesmo. é verdade, cara. Eu falei, pô, já sabia, cara, porque eu não tô preparado, porque eu sei que a natação, o esporte aquático, você tem que ter um preparo enorme. Porque eu vejo atletas, por exemplo, na minha academia que eu nado, eu vejo atletas de crossfit, atletas de atletismo que vão pra natação, os caras não aguentam nadar 50 metros, que já cansam aí. E pessoas que se olham, o shape trincado e tudo mais, mas só que não aguenta, né? Então eu falei isso pra ele, ele respondeu, é o seguinte, assim como que ele falou, é o seguinte, mano, eu vou te. Vem aqui. Eu já separei pra tu um óculos e uma touca aqui pra tu, depois tu me devolve, ele falou assim, e vamos nadar. Aí eu fui num domingo, aí ele falou assim, ó. Aí ele Mas tirou as só um roupas. minutinho, Lucas, só um minutinho, desculpa. Ah, Ele queria que você nadasse por quê? Ele justificou? Porque assim, né, não, eu não imaginando justificou. aqui, cara, eu vou ligar para um vendedor de balas aqui, eu vou procurar ele no Facebook, né, de um vendedor de balas X aqui em qualquer esquina de São Paulo. Vou ligar para o cara e eu falo: "Olha, eu vi você na televisão, eu vi que você já jogou basquete, cara, vamos aqui jogar basquete, sei lá onde, né? Ah, vou te levar lá para o Clube Pinheiros para jogar um basquete". Aham. Cara, o jovem, né, vou chamar de menino, porque para mim vocês são meninos. O menino tá lá, cara, vendendo bala para sobreviver no farol. Com certeza, jogar basquete ou nadar, o que quer que seja, não é a prioridade daquela É, pessoa, não né. foi. Então como é que ele te assim, qual foi a conversa dele para te chamar a atenção e você falar: "Cara, Cláudio, obrigado, cara, mas, meu, eu tô preocupado aqui em vender a bala de manhã para pagar o meu jantar à noite, né, e É, amanhã é a mesma coisa. Como é que eu vou agora", na tua cabeça, né, "Pô, como é que agora eu vou enfim, parar meia hora do meu dia ou uma hora do meu dia para ir nadar no mar, como, né, se a vida fosse muito linda, né. Como é que isso. foi essa conversa? O que que te chamou a atenção para que você fosse de fato lá dar umas braçadas no mar? Eu vou ser real. Ele falou assim pra mim, ó, vou te fazer famoso, ele falou pra mim. Aí, meu, quando ele falou isso, eu falei, mano, a fama em si pra mim é igual a grana, mudança de vida, né? Exato, não é, você não quer Ele a jogou fama, essa aí, você ele falou quer assim, vou te vencer fazer na vida, famoso. exato. O Ibope, né? Ele falou assim pra mim, eu falei, então vou. Eu falei, eu vou, né? Vamos lá, eu vou nadar, eu vou sair fora. Aí eu fui nadar. Aí Num nisso eu tava domingo. com uma GoPro, no domingo de manhã, ele tava com uma GoPro, aí soltou, ele mostrou, aí ele me deu a neoprene aquela da Mormai, cavada, né? Ah, eu acho que eu até E vi um vídeo, uma foto tua no isso, Instagram, né, acho que isso, eu cinza. tenho ela, Ela colocou, aí ele me deu, aí eu coloquei, e me deu um óculos e a sunga e fui nadar. Eu lembro que eu fui nadar, já tava uma equipe lá toda,
tava, tipo, que ele já nadava, pessoas assim, tudo coroa. Tinha professora, era professor, médico, gente que trabalhava no porto, pessoas mesmo que gostam do esporte ali, estavam ali e era um momento de pandemia, tá, detalhe. E a gente caiu na água. Nessa que eu caí na água, eu lembro que eu fui, nadei 15, 20 metros, nossa, tava morrendo já. Parei assim, eu achei que ia bombar, né, porque eu falei, pô, eu sou garoto, né, eu sou jovem, eu era mais jovem ainda, falei, pô, eu vou dar de 10-0 nesses caras aqui tudo, né, mas só que não foi assim, não. Aí eu parei e não consegui fazer o percurso, era um percurso de 2 quilômetros. Eu tive que, eu fiquei liberando mesmo rasinho e esperar eles voltar. Falei, Claro, vou é. ficar por aqui mesmo. E eu tava muito ofegante, muito, muito, muito mesmo, assim. Não sei se era muito tempo sem nadar, ou se era muito tempo cheirando combustível de carro, né? Essas coisas todas, o farol ali em si, né? Pedágio, imigrantes, rodovias, né? Aquilo tudo assopando o caminhão no meu peito e inalando aquilo tudo. Talvez eu sabia que era já um cansaço diferente já. Uhum. Aí a gente nadou e tal, e ele me deu todo o material no final. Ó, isso aí é teu. Aí meu olho brilhou. Eu chorei assim, né? Porque eu era acostumado a ver a revista Fluir, o pessoal tudo usando essas coisas, tudo, essas roupas de marca, né? O surf em si, numa casa de madeira. E, pô, e hoje eu tava usando essas roupas, né? E eu tava, sei lá, o cara tinha uma GoPro, que na época, pra gente assim, é incrível isso aí tudo, né? É O claro, surf, uma esse coisa mundo. caríssima, claro. Pô, eu falei, caraca, eu Mas ele posso então muito não fez legal. um filme de você porque você não nadou. Não, não, não. Ele só mostrou essa parte. Eu sendo batizado ali, né? Da equipe. E sendo batizado o batizado não. Ele me deu as roupas de borracha. Aí, como que ele conheceu alguns jornais aí, jornalistas, a TV Tribuna, que é filial da Globo, mandou esse vídeo. E, pô, na hora os caras já queriam gravar com a gente. A gente quer vocês ali, meio que pum. A gente meio que viramos herói, assim, sabe? Herói mesmo da cidade. Todo mundo passava, cumprimentava. Eu lembro que nessa época que eu saí na TV Tribuna, eu estava ali no farol ali, trabalhando, o empresário de BMW me cumprimentava e o lixeiro me cumprimentava do outro lado. Foi muito louco, porque o cara do BMW me dava R$ 100 aqui, eu comecei a ganhar mais dinheiro no farol. Ó, pega aí, eu vi sua história, eu vou te dar isso aqui como tua recompensa. Me dá só 2 balas aí. O cara me deu uma nota de R$ 100. Aí eu olhei para um outro lado, fui na mesma hora. Isso aí é verídico. Olhei para o outro lado, eu vi você, e aí, meu nadador caro. Esse cara que eles chamam de nadador. Tem um jogador caro e o nadador caro, né? E aí, nadador caro, eu te vi na televisão, aquele jeito todo, né, do povão, né? O cara, o lixeiro lá passando e me cumprimentando assim, nossa, eu me senti assim maravilhado com tudo aquilo. Gostei muito. Aí é aquilo, né? Aí mexeu com o leão que tinha dentro de mim, né, velho? Nossa, me senti muito forte, assim. Eu falei, caraca, velho, surreal. Eu virei, tipo, tô virando uma referência. Eu virei uma referência. E aí, bom, e aí o que você falou, cara? Eu vou agora começar a nadar. Assim, da onde que aí veio essa tua vontade de Ah, voltar a nadar? aí já era. Foi quando a gente começou a treinar ali de boa. Aí foi quando a gente tava gravando pra uma segunda matéria, que era pra o Não, mas peraí, SBT. treinando de boa, você não conseguia nadar nem 20 metros. Aí como é que foi? Aí foi foi no do Calma aí. outro domingo? Foi no sábado? Foi Não, quando aí, isso? aí a Ou gente foi dois passou a meses semana inteira. depois? A semana inteira treinando. Ele tinha um horário específico. Eles acordavam, era 5 da manhã, se encontrava às 5h45 e caía na água gelada. Que Tava no praia, SPT, Lucas? na praia, aquela dos milionários. Ali perto da, como que é o nome? Agora eu esqueci, cara. William Pochá, sabe o William Pochá, né, que você sobe ali, né? Sei. Era É ali, chamada Praia dos Milionários? Praia dos milionários ali. Ah, não É a sabia. praia dos Tá, milionários. tá. Ela é, Lá perto da Ilha Porchá, tá. isso. E a gente se falava, a gente passou a se falar muitas vezes, assim, todos os dias da semana. Uhum. Marcava treino. Aí o que, que ele fazia? Ele abdicava de ir na piscina para poder me ajudar a nadar no mar. Voltar, né, a nadar no mar. Então a gente acordava mais cedo, a gente acordava 4h30, caía na água 4h50 e ficava até às 7 horas. Assim. Aí eu E aí ficava depois ali no. ele ia embora, ia trabalhar, sei lá, tocar a Ele ia vida dele, trabalhar, e aí eu você ia ia pro vender bala no ia farol, vender você estava bala, ia vender. trabalhando como
auxiliar de trabalha enfermagem, o que você estava não, não, fazendo? não consegui. Eu trabalhava como no Farol ainda. Aham, Então terminava aqueles treinos e já ia, tomava banho e ia pro Farol, vender as balas. uhum, E eu era muito reconhecido já não era mais só o Lucas Invisível. aham. Já era um Lucas atleta já. Já foi E formado os assim, teus Lucas amigos, você atleta. estava morando aonde essa época? O que que os amigos acharam, as pessoas mais Nossa, próximas a você? caramba, os amigos em si, nossa, ficaram, caraca, você estourou. Tipo, eles falavam, só falavam isso, você estourou. Assim, né? Porque eles veem a TV, pessoas que passam na TV, atletas, pessoas de renome, como fama, sucesso e dinheiro. Isso é pra todo mundo, né? Aham. Então eles viram, já acharam que eu tava milionário. Já acharam que eu tava, tipo, muitos assim, né? Já achavam que eu tava, nossa, tipo, vivendo a vida de rei. Mas só que não, tava lá no Farol lá ainda. Mas só que agora eu tava conhecido. Então as vendas começaram a aumentar, né? Mas só que era muito desgastante, porque eu treinava, voltei a ser inserido na natação e passei a treinar todos os dias. E quando eu quero alguma coisa, eu faço por onde? Voltou logo Importa. você voltou logo a ter um condicionamento físico para Foi. chegar a nadar 2 km, por Foi. exemplo? Demorou uns 20 dias, mais ou menos. Pô, então não foi nada, meu. Foi muito rápido, É, Lucas. muito Não é rápido, nada muito 20 rápido. dias. Aham. É, 20 dias, demorou 20 dias. Foi mais por conta mesmo da minha perseverança ali, sabe? Porque eu lembro que, meu, eu às vezes eu ia sem comer pra treinar. Às vezes Ô, Lucas, a balinha de eucalipto que eu vendia, eu comia ela como um pré-treino, pós-treino. ei, caraca, meu. É, E cá entre nós, eu, essa balinha é ruim, né, cara? Ela no, só é doce, né? só é doce só, mas É. nossa, você comer ela com fome, ali é o filé mignon. Ô, É, Lucas, de novo, eu quero só tirar uma dúvida aqui. Eu vi um vídeo teu nadando, vi alguns, né? No teu Instagram. Cara, não sei se você estava fazendo uma pose ali e tal, que você estava sendo filmado, mas, cara, você tem um estilo bom, né, de natação. Esse estilo veio do SESI ou você está aperfeiçoando? Tem alguém que trabalha o teu estilo? Porque o Latuf não viu está com você no dia a dia, né? Porque você tem um o, estilo bom, cara, um estilo que, sei lá, na minha opinião, eu julgo um estilo de nadador, né? isso. E não é um cara, um moleque de rua que tá dando braçada e se vira na natação, né? Não, De onde que tem veio isso? tem uma frase que os caras falaram, tem uma frase de uma música que fala que me colocaram no time e disseram pra me se virar, então eu se virei. Então eu entrei na natação. Sabia que a natação é muito forte aqui em Santos, né? Tem a Unisanta, eu conheço o Márcio Latuf pela TV. Eu vi aí quando ele foi participou com o carro de bombeiros. Se não me engano, quando a Ana Marcela ganhou uma medalha no Mundial, ela passou com o carro de bombeiros aqui. Eu não estava lá, mas eu vi na TV. Claro, Então eu entrei em contrato com o Márcio. Eu falei, caraca, eu preciso melhorar muito. Eu falei, algumas coisas aqui. Eu tô vendo que a técnica, eu preciso forjar mais, eu preciso ver que eu tô errado. E eu mandei mensagem no direct do Márcio Latuf. Porque o Márcio Latuf é um ícone, assim, pra mim. Ele é a história dele, o que ele fez na natação. Ele não é santista, né? Ele é Não, do ele é interior, né? do interior, acho que é São José do Rio Preto. Ah, tá. É. Por, Uhum. Tá. Ribeirão Preto, isso. Em Aham. Ribeirão Preto, ele veio de Mas o Ribeirão Preto. Cláudio, porque assim, como é que você tinha essa noção? O Cláudio chegou e falou, Lucas, agora você precisa melhorar o teu estilo, você, Não, né? não, 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 não. Não, não. Eu já tinha essa noção. Eu já tinha essa noção eu sabia algumas coisas de natação e sabia quem eram os ícones da nossa cidade. Aí eu falei, pô, esse cara já não Tá, tá tão longe aqui, a gente mora no mesmo lugar, vou entrar claro. em contato com ele. Você é um cara esperto e ambicioso também, né, cara? Agora, Isso, muito. quando é que virou a chave e você falou, cara, eu quero engrenar na natação? De novo, eu tô tendo dificuldade de entender quando é que foi isso, porque você tá lá vendendo bala no Farol, balinha de eucalipto, cara, tudo bem, tá ganhando uma notinha de 50, de 100 aqui e ali, aumentaram as vendas, você ganhou tava fazendo um dinheiro maior para você, Aham, mas, cara, é um subemprego, você tá preocupado de novo, né, sim. cara, em pagar a tua quentinha ali na hora do almoço e ter grana para voltar para casa. Uhum. Quando é que... Aí você começa a nadar com o Cláudio, começa a nadar todo dia, com 20 dias, um mês, o que seja, você já tá nadando ali 2 km no mar, cara, que é excelente, né? Então você tinha já essa propensão, essa facilidade de condicionamento físico
E também de nadar, porque não é todo mundo que nada, muito menos nadar no mar, né, cara, assim, Isso, a gente sabe que é uma das barreiras do triatlon é essa, cara, pô, o cara na piscina até que nada, mas no mar o cara não nada. Você isso. já fazia 1000 anos que não tinha nadado numa piscina, né, que você nadava no SESI numa piscina. Aí de repente você tá já entrando em contato com o Latuf, quando é que virou a chave ou quando é que você decidiu, quem que foi que te disse que você poderia então ser um nadador começando numa idade que normalmente as pessoas já estão desenvolvendo o máximo potencial? É, foi quando eu fiz minha primeira competição. Aí que tá o ponto. Minha primeira competição. O Cláudio falou pra mim, ó, vou te colocar na primeira competição aqui de natação, que é uma competição vicentina, ali tudo que se chama. São atletas amadores de distância de 750 metros e 1.500. E meio que Ah, curtinha, começou a tá. afrouxar ali a pandemia. E era no mesmo lugar que a gente nadava. Então já tava ali mais na frente, porque eu treinava naquele lugar, então eu não tinha medo. Então eu fiz essa prova de 750 metros. Se eu não me engano, na minha categoria, tinha 25 a 30 nadadores, se eu não me engano. E eu E isso lembro que eu já já fiquei entre os 2021, 5. que se a pandemia estava afrouxando, né? 2020. Ah, No ainda final de 2020, 2020. tá. Aham. 2020. E eu fiz Uhum. a primeira competição, eu lembro que eu fiquei entre os 5 primeiros e saí de lá com troféu e medalha. Eu falei, nossa, troféu, Caraca, meu. medalha. Aí eu falei, nossa, é aqui que eu quero. Falei, A primeira medalha da tua vida na época, a primeira medalha minha na natação de águas abertas, né? Já tinha algumas. Eu já de fiz também tênis de piscina quando você mesa. era garoto. Essa foi a segunda. Festival também eu tive uma pelo SESI. Aí quando eu ganhei a medalha, fiquei entre os 5, eu falei, caraca, mano, é aqui que eu quero ficar, eu falei. E aí foi onde virei a chave e falei, meu, vou dar tudo de mim nisso aqui. Falei, vou dar tudo de mim. Aí eu já saí de lá querendo melhorar cada vez mais. Aí assistia vídeo, aí mandava direct Eu comecei mandando direct pros nadadores olímpicos. Aí eu vi que poucos ali, ninguém me respondeu. Aí eu comecei a procurar. Aí foi onde eu encontrei o Glauco Rangel também. Foi uma pessoa que eu entrei em contato. Já passou E aqui no alguns Endorfina. e os nadadores amadores que tinham aqui por aqui, né? Que ganhavam muitas provas. Então comecei a pesquisar muito e comecei a mandar mensagem para esses caras, mandava vídeo nadando, eles falavam. Eles foram também dispostos a me ajudar, porque já conheciam minha história, porque já estava propagando muito na área da natação, minha história aqui, né? No estado de São Paulo, então eles já sabiam quem eu era. Então meio que eles se compadeciam da minha história e viam assim uma garra em mim, então eles me davam seu tempo para me ajudar, mandando mensagem, a gente passava o WhatsApp. Aí foi onde eu entrei em contato com o Márcio. Eu falei, pô, eu quero melhorar mais, então vou procurar. Eu não sou Um besta, né, treinador. nem E nada. por que não procurar um Treinador. treinador, bater lá na Unisanta, sei lá, e procurar um treinador assim, que você ia a pé, de ônibus e chegava nele? Por que procurar o Márcio? Porque o Márcio é o cara. Assim, o Márcio é o cara mesmo, porque é aquilo que eu te falei, eu vi ele na TV, né? E o que eu te falei lá atrás? A TV era algo TV, revista, era algo pra gente sensacional. Era visto como sucesso pra gente, né? A única forma de a gente via sucesso, que a gente leva pra um lado ou pro outro, era só tragédia. E a televisão é um marco importante. E eu via ele, então pra mim ele era o melhor. Porque ele tava lá, era o mais conhecido, né? Pra mim era o mais conhecido é o melhor. Né? Não ao contrário, né? Pra gente, assim. Uhum. O melhor é aquele que tem mais troféu, tinha mais. Não. Quem era mais conhecido era o melhor. Quem tava ali sempre. Então, pra mim, era ele. E aí eu entrei em contato com ele. E foi muito doido, porque ele tava já saindo da Unisanta. Ele saiu da Unisanta em 2020. Eu não sabia. Aí ele mandou uma mensagem pra mim. Ele falou: Ó, vai lá na Unisanta e vê o que você consegue lá. Aí eu fui lá, mas não consegui nada. Né? Eu não tinha grana. Eu queria ir na Unisanta, aquela piscina maravilhosa da Unisanta. Aí eu O tentei pessoal, falar pelo com algumas menos que você pessoas. conversou lá, sabia quem você era já dos vídeos e das reportagens? Não, não muito. Nem Aham. todos. Ou se soubesse, não me deu atenção. Aí eu voltei. Aí eu falei com o Márcio, aí o Márcio Mas me você foi falou pedir o assim, quê? Uma piscina para nadar e um treinador? O que isso, que você foi isso, pedir? isso. Fui pedir, então, eu queria mandar para vocês um e-mail contando a minha história, né, e tal. E se vocês pudessem me ajudar com uma bolsa para nadar aí, enfim. E eu mandei esse e-mail para eles Porque isso chegaram a seria mandar. legal, né? Você É, estudar
de graça e nadar pela Unisanta e de quebra, claro, ter Pô, estrutura e treinador, academia e tudo mais. isso. Mas não foi assim. Aí eu não Aham, consegui. Mas é uhum, aquilo, eu não desisti também. Aí eu mandei mensagem pro Márcio, Latuf, expliquei pra ele, ele falou o seguinte, eu tô saindo da Unisanta, mas ninguém sabia que ele tava saindo da Unisanta. Ele avisou pra mim, falou pra mim ficar calado. Eu vou te ajudar. Pega meu contato. Ele me deu o contato e eu comecei a mandar os vídeos pra ele. Aí ele já começou a falar pra mim, nesses vídeos didáticos. Ó, você tem que levantar mais o cotovelo, seu cotovelo tá muito baixo, é arrumar essa finalização, eu quero que você faça assim. E aí a gente entrava em chamada de vídeo, ficava horas ali e ele ficava mexendo comigo ali. Eu lembro que eu mandava, aí todos os dias eu mandava pra ele vídeo nadando. Aí todos os dias ele me explicava o que eu deveria fazer. Aí foi quando eu comecei, aí não tinha como mais, a gente já tava conversando muito tempo. Aí ele saiu da Unisanta, ele abriu a assessoria Márcio Latuf, que era uma coisa particular dele. Aí ele falou, ó, vou te mandar todos os treinos, vou começar a te passar os treinos. Você quer ser nadador? Então é isso. Quer ser nadador? Então vai virar nadador, ele falou pra mim. Ele já, pum, já mandou os treinos pra mim. Aí foi onde eu fiz o chorar na mãe do meio, que ele mandou uns treinos pra mim assim, tipo, que dava 4, 5 quilômetros, assim. e Né? você nunca tinha nadado isso, e você nunca Nunca tinha tinha nadado nadado com essa isso. estrutura, né? Isso. E, pô, meu medley é horrível. Eu nado, pelo menos o costas e o peito. Borboleta eu sou bom. Mas o costas eu odeio, me dá raiva. Porque eu saio do lugar. Eu fico com raiva, mas eu tenho que fazer, né? Ele mandou. Aí ele falou assim, pô. Aí eu sou uma pessoa que, por exemplo, questiono muito. Eu falei, pô, por que tu me passa medley? Eu nado crawl, falei pra ele. Falei assim pra ele. Aí ele falou assim, não, é pra você ter condicionamento e você ter consciência corporal. Aí ele falou isso, ele me ganhou. Eu falei, consciência corporal, tá bom. Então fiz o que ele me pedia. Aí ele começou a me ver uma vez por semana treinar. Ele pegava a moto dele, ele gosta muito de rock, né? Ele pegava a moto ou o carro dele e sempre escutava um, como que era, o Metallica, ele gosta. É, Iron Man, ele gosta, ele ama. Ele é um sei. roqueiro nato. Ele me colocava lá no carro e vamos lá. Gostava na academia. E me levava na academia e parava lá com o braço cruzado, assim, e ficava me vendo. E tal, beleza, E beleza. peraí, agora, essa academia que você falou é a UP, que é a É a academia que te UP. apoia. E como é que você Isso. chegou na UP? Você foi procurar um lugar para nadar, já que a Unisanta não estava te oferecendo, porque também só nadar no mar não dá futuro, né? Não Mesmo dá morando em futuro, porque Santos. depende muito das circunstâncias climáticas, né? Exato, é. Aí eu tava no farol, aí o que eu fiz? Tava trabalhando no farol, aí eu liguei pro Claudio Miller. Eu falei, Miller, é o seguinte, eu tive uma noção assim, sabe, de ser 8 ou 80. Falei, pô, já não quero viver essa. Eu coloquei na minha cabeça, não quero viver mais essa vida, eu quero viver outra vida, então eu meio que vou enfrentar os meus demônios, né? Que é os demônios da insegurança, os demônios que você não é capaz, né? Essas coisas assim, né? E eu liguei pro Miller e eu falei, Miller, é o seguinte, eu preciso nadar numa academia. Não tá dando para nadar no mar toda vez. Eu quero nadar todos os dias, eu não tô conseguindo. Você consegue alguma academia para mim? Eu não sei quanto que é, não sei quanto que custa, mas eu vou dar meu jeito de pagar isso aí. Aí falou assim, é o seguinte, eu vou ver se o que eu consigo para você. Ele conseguiu. Aí ele conversou com a equipe, aí eu lembro que conseguiram um valor R$ 105, mas que para mim era muito pesado. Aí ele Uhum, falou, você vai dar 50 e a gente do grupo vai dar 55. E você vai lá. Aí uhum. eu fui lá nessa academia. E essa academia, o valor, depois eu fiquei sabendo que era muito maior. Eu acho que para nadar lá nessa academia que eu nado, é 200, R$ 300, assim, por mês. E ela já fez a Vivi, é o nome dela. Ela é atleta também de canoagem brasileira, da seleção brasileira. Ela é também gerente da academia. E que fez isso para mim. Aí abriu essas portas para mim, aí ficou tranquilo. Aí fazia sol ou chuva, tempestade, eu pegava a bicicleta Claro. e ia nadar. Aí lá era meu cinema. Eu olhava aquilo ali, nossa, eu falava, caraca, eu tô andando numa piscina, velho. E sempre de manhã cedinho, antes de ir De pro manhã farol. cedo, sempre de manhã cedinho. E quando é que você largou o farol para viver da natação? Trabalhar vivendo da natação? Aí eu arrumei uma proposta de emprego, me chamaram para vendas, né? Era do telemarketing Vivo, né? Eu entrei Uhum. para Vivo, aí eu fiquei nesse meio período trabalhando na Vivo e nadando. Mas só que o emprego em si não me pagava muito bem, né? Eu vendia bastante, sou um ótimo vendedor. Eu lembro que em 2 meses já fui o melhor vendedor da empresa.
Tinha 70, 80 funcionários em 2 meses, já foi o melhor vendedor da empresa. Muito também porque muita gente me conhecia também, né, já, né? Muito a fama em si, né? O nome, né? Comecei a ter nome. Antes era Lucas. E detalhe, eu sou Lucas Sauro hoje, né, nas redes sociais, é porque meu Instagram antes era Luquinhas Baby. 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 Aí os caras falaram, mano, você já viu seu tamanho? Você parece um dinossauro. Coloca Sauro aí, velho. Aí ficou Lucas Sauro. Então já tive. Já é o codinome que você fala, né? Nickname, né? O meu codinome virou Isso. Lucas Sauro, virei um nome de responsa. Então, me ajudou muito, até no que eu for fazer hoje, ou sem ser a natação em si, meu nome já ajuda bastante. Aí eu tava trabalhando na Viva, eles não me pagavam direito, aí eu conversei com o Márcio. Falei, ó, Márcio, eu ligava pra ele, né? Ó, não vai dar pra me treinar hoje, por isso aqui. Aí ele ficava meio muito chateado, ele. Porque ele gostava muito do meu empenho nadando. Uhum. Aí ele falou, aí a gente teve uma conversa muito séria, assim, sabe, de decisão. Falei assim, ó, tu quer ser nadador? Ele falou pra mim, então larga teu emprego, cara. Mas eu falei, pô, ele tipo, sabe, larga teu emprego. Não Então, mas vai importa. viver do quê? Né? Quem é que vai pagar teus Tipo, boletos? ele falou isso pra mim. Quer virar nadador? Larga teu emprego. Tipo, é isso, minha decisão é a minha. As consequências que vai sofrer sou eu. Entendeu? Ele tá aí, tá me ajudando, passando um treino. Ele falou pra mim fazer uma decisão. Aí eu pensei muito. Aí eu falei, nunca tive nada mesmo, sabe? Então vou largar isso aí. Nunca tive nada. Nunca tive casa, Então, mas aí você vai viver. posse. Aí você pensou, bom, mas como é que eu vou viver? Uhum. Como é que eu vou pagar um prato de comida? Eu já tinha alguns patrocinadores, algumas pessoas que me apoiavam, né? Tudo veio E através da fama do. da fama, do esporte. Entendi. E larguei o emprego. Aí como que eu fui mandado embora, dispensado, entrei em acordo com a empresa, então tinha que ter seguro-desemprego, essas coisas Uhum, todas. Então, uhum. aí quando eu larguei o emprego, aí eu me dediquei tudo à natação. Falei, então é isso. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, depois de um tempo treinando com o Márcio, falei, eu quero fazer uma prova de 10 km, Márcio. Beleza. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, paguei, custeei isso com o meu dinheiro, fui para Paraty, paguei hospedagem, passagem, inscrição de campeonato e tudo mais que tinha que pagar, fui para o Rio de Janeiro, aí ganhei essa prova do Rio de Janeiro, aí já era. Quando eu ganhei essa prova do Rio de Janeiro, mudou tudo. Porque de novo, veio de novo mais mídia, mais gente querendo me apoiar, né, mais patrocinador. Aí Uhum. foi onde eu tomei a decisão certa. Foi arriscado, foi difícil. Não vou mentir, fiquei com muito medo, mas deu certo. Eu tive, eu tinha que tomar essa decisão. Não tinha como. Não tinha como. Eu tinha que ser Porque eu acho que foi corajoso. super arriscado. Desculpa, Lucas, É, mas eu acho que foi super arriscado, mas era uma coisa que estava dentro de você e que você tinha que experimentar. Porque senão você ia estar é, arrependido até hoje, ou assim, na dúvida, né, cara? Você podia agora estar lá, sei lá, supervisor do telemarketing da Vivo, sei lá o quê, e você ia ficar com essa pulga atrás da orelha. Pô, e se eu não tivesse, né, largado se eu não tivesse largado a natação e tivesse largado o emprego, como é que eu estaria e tal? Era uma coisa que você precisaria viver para você ter o julgamento, o juízo, e você fez essa escolha e está aí onde você está hoje, né, cara? Então, isso. A gente tem até é curioso quando a gente coloca em perspectiva isso. um amigo em comum aí, que eu posso chamar até de amigo, Thiago Vinhal. O Vinhal, o triatleta. Aham. Eu Eu vi que encontrei você com tem ele um aqui. post com ele, você conheceu ele aonde? No Cara, Instagram também? não, eu lembro que eu tava inserido no esporte assim, e um colega meu mandou um link de uma matéria dele na UOL. Que era bem assim, eu não queria acreditar que negro não nada bem. Uhum. Era bem assim, eu cliquei e contava a história do Vinhal. Eu falei, nossa, foi identificação total com o cara, né, velho? Claro, é. Porque ainda tem essa outra questão, né, Lucas? Não é que você era um garoto de periferia, humilde, e teve né, questões familiares, traumas durante a infância, e de repente vai vender bala, e de repente alguém te descobre e fala, cara, vem aqui que você vai jogar basquete. Não, você foi exatamente para um esporte
que, cara, os negros não têm muita projeção e foge, né, do estereótipo, né, de ser um cara alto, né, um pouco mais magro e branco, né, cara? Você não, você é um cara de físico avantajado e que resolveu, mesmo sendo um negro, apostar na natação, Foi, né, cara? foi. Então, assim, eh, deixa essa história deixa essa história muito mais bacana, cara, porque, porra, você é um cara que tá vencendo barreiras, estereótipos, paradigmas em diversas frentes, né, cara? Isso que é bacana, é mais bacana ainda, deixa a tua história mais bacana, né, cara? Enfim, mas aí você viu a matéria com o Thiago Vinhal, né, que quem disse que negros não nadam, né, como é que é o nome? E Isso. aí, me conta. Aí tive essa identificação com ele e mandei mensagem pra ele. Também, conversamos. Aí ele já me seguiu de volta, ele apaixonou assim pela minha história. E eu falei, pô, quero te conhecer e tal, Vinhal, e tudo mais. Aí ele falou o dia que ia estar aqui em Santos, a gente se conheceu em Santos, expliquei pra ele a minha situação. Ele falou, cara, viva teu sonho. Teu sonho é agora, velho. Aí, ó. Como você tá vivo agora. Aí já foi também mais um ponto pra eu virar a chave e viver isso aqui de instrumento. Você viver isso de cabeça, corpo, alma, o financeiro, tudo. Aí eu sabia que já estava no caminho certo. Porque eu comecei a. As coisas começaram a acontecer. Foi muito espiritual, assim. Eu acredito. Eu sou cristão, assim. Acredito muito em Deus. Converso muito com Deus. E as coisas foram acontecendo, velho. As coisas foram acontecendo. Não foi algo que eu pedi. Todo dia é um dia de milagre, sabe? Todo dia acontece algo de importante na minha vida, algum contato que eu consigo, algo que eu consigo promover, com quem falar, pessoas que vêm me procurar. Então, isso para mim foi muito importante, a motivação para eu continuar, né? Porque se não tivesse essa motivação, não vou ser mentiroso, enfim, vou falar a verdade. Se eu não tivesse essas motivações externas, né, coisas que eu ganhei externas, eu com certeza não tinha ficado na natação, eu não tinha ficado no esporte, eu tinha voltado mesmo para o meu lugar, assim, mas só que foi acontecendo essas coisas, né, de ajuda, de oportunidade, então fez com que eu se mantesse ali, né, Isso é a tua motivação hoje, é o né, que te move, o que te faz acordar todo dia cedo, ir para academia e agora não mais vender bala, mas passar o dia, além dos treinos de musculação e tudo mais, descanso, passar o dia, enfim, fazendo contatos e vendo como é que você faz para, enfim, para conseguir se manter nesse teu sonho isso, de ser um nadador profissional numa modalidade que a gente sabe que não é fácil, né, muito difícil, Lucas, ainda tem essa outra questão, né, que se você fosse jogar bola, né, ou talvez até um jogador de basquete ou, sei lá, de vôlei, a gente sabe que a realidade, né, pelo menos eu acredito que a realidade seja um pouquinho mais fácil do que o cara querer viver da natação é, aqui no Brasil, né. Mas enfim, eh, cara, essa tua história é fantástica mesmo. O o Latuf continua, né, te apoiando, a gente está agora no comecinho aqui do ano. Quais são os teus planos, cara? Sei que você quer nadar o Canal da Mancha, esse é o teu isso, grande sonho. Como é que tá, né, quais são os seus planos para 2023? uhum. E fala um pouco aí desse teu sonho, né, do Canal da Mancha, como é que você pretende, ou quando, ou enfim, se não tem data, como é que você pretende ir aumentando cada vez mais enfim, a sua capacidade, os seus treinos, para um dia, quem sabe, conseguir chegar lá no Canal da Mancha. É, um ano de preparação que a gente vai fazer vai ser muito diferente com o Márcio agora, né? A gente entrou em bastante contato, vou passar a nadar com ele já. E Presencialmente com ele presencialmente, em Santos? presencialmente com ele Ele em tá Santos. morando Ele aonde, mora no canal hoje? 4. Eu moro no canal Ah, ele 2, mora em Santos. mora em Santos, ele Ah, mora aqui em Santos. eu achei que ele tivesse, sei lá, de novo no interior ou em São Não, Paulo. ele ficou por aqui mesmo. Ele fica por aqui. E fazer algumas provas. Eu tenho algumas realizações que eu quero fazer, né? Desafios, porque também tem muito isso, né, meu? Eu não sou só um atleta que quero ser competitivo, eu quero também me desafiar, mostrar para as pessoas que é possível. Porque eu Uhum, faço muito do que eu quero e muito do que meu público quer também, sabe? Que o meu público, o que eu gostaria de dar pro meu público, né? Porque eu, uhum. eu não sou só um atleta, eu sou um atleta que tem um voz agora, né? Vamos dizer que eu sou um atleta performático, né, sabe?
Uhum. Eu tenho que me posicionar em certas coisas, né? Você viu que no ano passado, Setembro Amarelo, eu se posicionei sobre a morte da minha mãe, Setembro Amarelo. Super, O eu G1, ia falar disso, o super G, legal. isso, E tem que levantar mesmo a bandeira, cara, é é, isso aí. o Você G1, tem legitimidade para falar disso. isso, o G1 foi, repercutiu, né? A Globo repercutiu isso, foi muito importante pra mim. Aí também foi muito bom também até para pro meu ego, assim, sabe? Que realmente eu falei, caramba, tudo que eu fiz tem voz, tá valendo a pena. Essas vozes das pessoas que me apoiam estão sendo ouvidas, né? Então é Uhum. importante isso para mim. E o meu plano, assim, é passar esse ano, esse ano, assim, bem, né? Bastante competição, competir muito, né? Eu quero realizar, primeiro antes, realizar algumas coisas que é a travessia a 14 bis, né? 24 quilômetros. Quero fazer Uhum. essa prova. Quero fazer também algumas provas aqui no Brasil. E para a realização do Canal da Mancha, eu vejo assim, mais daqui 1 ano, 2 anos, sabe? Uhum. Algo que eu tenho que me Tem preparar a questão muito. da maturidade física, você ainda é jovem para isso, É, né? E claro que tem a questão aí da grana, né, cara, é, que pega a muito, gente né? sabe que não é barato, né? Isso. Todo mundo que veio aqui falou dessa questão aí da grana, né, cara? É, cara, bacana, essa tua história é incrível, cara, essa tua história é incrível. O, Você já conversou com o Latuf, tipo, da tua aptidão? Você já fez testes, tipo, essa praia das ultramaratonas é a sua praia? É, Ou ainda é muito cedo, né? Porque uma coisa é nadar até, sei lá, igual a Ana Marcela, nada até 10, né? Grande campeã olímpica e tudo mais. Uma coisa é você nadar 40 quilômetros, é. 42, 36, sei lá no Canal da Mancha, ou fazer coisas maiores ainda, né? Você já viu isso? Você já tem uma noção da tua, enfim, do que você é mais apto para fazer? Eu sou muito forte, né? Como meu irmão falou, eu sou muito forte, Dá né? para ver. Aham. E o Márcio entrou muito em contato. Eu falei, pô, Márcio, quer a gente fazer prova em piscina? Ele falou, cara, você, você vai ser competitivo na natação nas águas abertas, né? Até Uhum. mesmo porque é questão de idade, enfim, né? Ele, Claro, é. ele fala que eu Mas tenho que para fazer. provas de ultra distância, né, tipo, né, 14 bis para cima, Leme ao Pontal. Sim, sim. Eu queria ter feito no ano passado a 14 bis, mas ele não deixou. Ele falou que eu não ia estar preparado, porque é muitos quilômetros, e pelo que eu estava treinando É. não rola. Eu ia fazer, Uhum. aí ele foi, deu essa tesourada, falou, não, você não vai fazer, deixa para um próximo ano, um próximo desafio, mantém essas competições aí que você vem fazendo, e não faz Uhum. até agora. Uhum. Então, vai muito do que ele for passar para mim. Eu acredito, eu tenho uma confiança muito grande nele, Isso é importante, isso é né, muito Lucas? importante, porque eu vejo que ele formou atletas incríveis, de habilidades incríveis. A gente tem o André Calvelo, infelizmente foi pego no doping, né? Não sei se você ouviu falar no André Calvelo, que ele ia Uhum. fazer o Tóquio, né? Ia ser cogitado para ganhar até medalha nos 100 metros livres. E ajudou vários atletas também. O José passou por ele, o Belarmino também já passou por na mão deles. Muito atleta, né? Passou de nome, assim, que eu conheço. Ana Marcela, enfim. Então ele tem um certo poder, né? De falar. Ele tem uma bagagem muito boa, O muito cara tem forte. um histórico, Tem tem uma um história, gabarito, tem um né? Não gabarito. é qualquer um, Não é claro. qualquer um. Então, o que ele fala, assim, eu boto muito na regra, assim, né? É óbvio que, Uhum. por exemplo, caramba, já tem uns que falam bem, uns que falam mal, mas eu coloco muito na balança. E querendo ou não, é de pessoa para pessoa, tem um relacionamento com ele muito bom, muito saudável, isso é muito importante. É uma pessoa Uhum. que também emprestou o nome dele para mim, né? Ele colocou o nome dele ali na frente, né? Cara, assim, É, eu acho que é legal isso para você, isso vai te dando combustível. Eu já entendi aí que é o que te move e tal, porque são pessoas que têm nome, que têm renome, que têm histórico, que têm referência, e claro, isso vai te dando uma autoconfiança à medida que, né, que você vai tendo esse apoio, você vai mostrando o desempenho e você também vai correspondendo, né, a essas pessoas que te apoiam, seja patrocinadores, seja um Latuf, seja é psicólogo ou psicóloga que te ajuda? psicóloga.
psicóloga, É, né? Enfim, acho que isso é uma caminhada que você e essa tua equipe de, né, vamos chamar aqui de equipe, essa tua rede de apoio, tá caminhando juntos, estão caminhando juntos contigo e estão apostando em você, né, cara? E você também tem que contribuir, você tem que corresponder e pelo jeito você está fazendo isso de uma maneira muito legal. Agora, para a gente ir acabando, Lucas, aonde é que você gostaria de chegar? Você já tem essa aí organizado na tua tenho. cabeça, assim, tipo, pensando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a natação, né, profissional, você sabe que não vai durar para sempre. Hum. Você está onde na tua cabeça hoje, né, em Eu 2023? Aonde que você está querendo chegar? eu tenho Qual é um a tua plano, eu tenho um projeção aí plano. de, né, além de querer logo casar com a Luciana, que eu sei, né, mas aonde que, né, ela vai ouvir esse Vai. episódio, aonde que você pretende chegar, o Lucas, daqui a alguns anos? Cara, eu pretendo muito, assim, eu vejo muito o triatlon mais pra frente, daqui uns 11 anos que eu já vou ter. Vai seguir os Talvez. passos do Bellarmino, né? Com uns 36, eu acho que 37, eu penso muito em, em sair dessas águas abertas e ir pro triatlon, né? E continuar no esporte, eu quero estar competindo até meus 40 e poucos anos, assim. De verdade, eu penso Pô, dá muito pra nisso. competir muito mais, meu. Dá, né? Tudo bem que eu sou tiozinho. Dá, Lucas, claro que dá. Dá, né? Dá. É, você ainda pode até ser campeão mundial de triatlon, olha lá, de natação master, né, cara? Isso. Você tem, enfim, né? Eu entendo. Depois de conversar com a dona Nora, de 98 anos, cara, e você me fala que eu sou tiozinho, É, eu vou falar, porra, cara, tiozinha é ela que tem eu, 98, cara. E com 53 tô tá, garoto, tá, pô. tá, tá garoto, tá garoto, tá garoto. Ou o Joel, né, cara, 68, pô, É, vai pro Canal da Mancha agora esse ano, quer é, dizer, enfim, eu tô brincando aqui, mas você tem, né, do ponto de vista esportivo, dá pra você nadar até os 98 anos, exato. pelo menos pelo exemplo da dona Nora, né? Mas você quer chegar aonde? Você quer se manter no esporte, mas assim, o que que você quer, cara? Você já pensou Eu nisso? penso muito assim, né? Né? Você precisa retomar estudo, né, Isso, cara? Isso é isso. uma coisa Fazer importante, né, faculdade, eu cara? penso, né? Eu É, penso que eu luto é. muito por uma bola também na natação. Se eu ganhar qualquer uma coisa com nome, já era, assim, né? É eu que tô ganhando, né? Porque da onde eu vim as pessoas conhecem, então eu sei que vai ser uma proporção muito enorme. Eu tenho uma noção Uhum, desse engajamento que eu dou. uhum, E eu penso muito na realização também de um filme, sabe? De um livro. Né? Eu penso muito em ganhar entendi. prêmios internacionais, né? Penso em ganhar, sabe, Oscars. Eu penso nessas paradas todas, assim. O teu negócio é filme, o teu negócio é Hollywood. Hollywood, eu penso muito nisso, né? Eu tive essa oportunidade aí de conversar com alguns diretores, roteiros, inclusive, também. Então eu penso muito nisso, é, de ir para essa área, total, assim. Aham, De ir para essa aham, área e terminar assim minha vida assim mesmo, não com um ambiente convencional, né? Eu queria ser médico, porque eu queria ser médico, queria ajudar as pessoas. Por isso que eu queria ser médico. Eu sou enfermeiro, eu trabalhei aham. muito tempo, eu trabalhei abnegado, assim, de trabalhar em clínicas e hospitais, ou clínica, no caso, de lar de idoso, sem receber nada. Meses trabalhando para ganhar experiência também, óbvio, mas por Enquanto amor você fazia o teu curso de de técnico de enfermagem. enfermagem. Então hoje eu percebo que eu consigo ajudar muitas pessoas no que eu estou fazendo hoje, Exato, é só de uma outra só maneira, que sim. de outra maneira. Então eu quero só ampliar mais isso, sabe? Eu quero Uhum, levar o nome da, da minha cidade, do o Brasil em si, para outras atmosferas. Eu sou muito novo, tenho muito que aprender ainda, tenho muito que uhum. realizar. Eu estou muito focado, determinado, né? A rotina para mim é normal, né? Realmente eu vivo num ambiente de alta performance, né? Não saio, O- eu ah, não vou para festas, né? Eu vivo isso aqui mesmo porque eu vejo que é uma causa, então vale a pena lutar, né? Então é isso. Ô, Lucas, você já tem gente te procurando, garotos, garotas, entrando em contato contigo, sei lá, pelo Facebook, pelo Instagram, tipo, também já se espelhando em Sim, você? total. Ah, tem? Tem. Tem muita gente. Tem uma Legal. pessoa, tem um cara que sempre manda mensagem, que ele tem um filho, ele fala, Lucas, ele manda sempre assim, Lucas, a história de um herói. Lucas, ele manda comentário, a jornada de um herói, assim, muito bonito o Uhum, que ele faz, assim, eu acho muito legal. Tem mães também que falam que
filhos queriam que fosse que nem eu, tio, pessoas. Porque meu público em si é um público lá de baixo também, né? Um público que eu falo lá de baixo, que com certeza eles são lá de É, cima, porque tenta te veem, cara, e se identificam identificar contigo. Isso é muito. muito legal. É, Essa autenticidade é legal, né, é. cara? Então eu não posso ficar fugindo, por exemplo, que nem nos meus stories, no que eu posto muita música eu posto rap, posto funk, porque é isso. Eu não vou ficar chegando lá e vou postar Antônio Vivaldi, sabe? Vou Isso postar aí. Metallica. Eu gosto também dessas coisas, mas o meu público, eu quero que ele se identifique comigo, porque que nem Uhum. eu postei um tempo atrás que eu esquece o crime, eu quero Grammy, sabe? É porque é pros caras, pra eles, né? É pra Aham, eles. aham, Eles, é aham. pra eles. Às vezes eu não quero, às vezes eu não quero postar isso porque eu não quero também, porque hoje eu me encontro trabalhando com pessoas que são acima de mim, né? Que eu falo financeiramente, pessoas que me veem, né, todos os dias, né? Trabalham comigo nos stories, que vê meus stories, empresas, enfim. Mas é pra eles. Eles que me fizeram chegar até aqui, né? Eles através das mensagens deles, através do engajamento que eles me dão. Então eu vejo que eu tenho tenho um lugar de fala. Né? Então não tem como eu não falar sobre isso. Não tem como apagar o que eu vivi. Ser outra pessoa. Eu sou isso, É. né? É, você tá usando a plataforma que te deram, né, de uma maneira espontânea, e aí você agora tá se aproveitando disso no bom sentido para passar a sua mensagem e de novo, né, cara? Uhum. Você aí, sim, é bem mais jovem do que eu, e é esse o mundo que a gente vive hoje, e para você, que é muito mais novo do que eu, essa é uma realidade que quase que não há outra realidade, né, cara? Assim, já faz tempo que a gente tem esse mundo, e ainda eu consigo lembrar de uma época que não tinha nem celular. Para você, isso não é uma realidade. Você não tinha, talvez, um celular, você não tinha acesso à internet por conta da tua condição social, mas para você o mundo é esse. Então vocês têm que viver isso e aproveitar. E de novo, cara, eu tava falando isso outro dia com um amigo. A gente que é mais velho, a gente tem que saber se adaptar a isso, cara, por mais que isso não seja a vida pra gente, como é a vida para vocês. Eu tenho uma filha que tem quase a sua idade, tem 23 anos, então eu consigo entender isso e estou tentando correr atrás e me adaptar para me acostumar com esse mundo novo que a gente vive e vai mudar a cada dia, né, cara? Assim, não é uma coisa que também a gente está parado aqui. Eu já imagino que daqui a 3, 4, 5 anos, como é que a gente vai estar em nível de tecnologia e principalmente desse acesso à informação, às redes sociais e por aí vai, são plataformas que eu acredito que vão se tornar cada vez mais relevantes para todo mundo. O que você acha que você tem, que é um privilégio, né? E eu acredito que você seja um privilegiado, né? E que outras pessoas não têm, não tiveram, pessoas até que você teve contato na tua jornada, na tua infância, na tua adolescência, e que não preciso aqui nem falar que foram para o mau caminho, mas que não tiveram essa, enfim, cara, esse fogo dentro de você, essa energia dentro de você que fez você chegar até onde você está hoje. E eu estou entendendo que isso é um comecinho, porque você é um nadador novo do ponto de vista da, do contato com a natação competitiva, mas que tem sonhos como esse né, de atravessar o Canal da Mancha e ter filme, Hollywood, premiação e tal. Quer dizer, o que você tem que outras pessoas que você já cruzou no seu caminho que você acha que não tiveram ou não tem? De onde que vem esse diferencial do Lucas? Nossa, essa é uma pergunta incrível, assim. E tu começou a falar sobre ela, assim, fomentar essa pergunta, já tinha lá na ponta da língua. Educação. Educação. Eu vim, eu vim pela educação e foi tudo pela educação, né? A educação é a ponte para tudo. A educação, esse mundo educacional, que já é o esporte, né? O convívio social, a educação é muito importante. A educação, né? Porque Uhum. eu tive uma educação, graças a Deus, boa, né? Vamos dizer, né? Educação que eu falo de mãe, assim, né? Sim, sim, é no sentido amplo da Não, palavra, né? Não é só educação formal. isso, sabe? Porque a gente vê muito menino rico aí que estudou em escola boa, faculdade boa, que viajou e tal, e que a gente vê que não tem a educação, né? A educação É, entendi. total, assim, né? A educação de como se comportar, a humildade, essas coisas todas que vêm. E esse foi o meu diferencial, né?
Assim como que eu falei pra você que eu, com 9 anos de idade, eu ensinava os outros a ler, pelas revistas que davam na minha escola Cezinho, hoje eu tô ensinando que, através do esporte, dependendo do que a pessoa ali, ou a faxineira, ou faxineiro, a pessoa que tá também no ramo das vendendo bala, trabalhava comigo, que existe sim, esse caminho é um caminho, né? Uhum, Esse é o caminho, né? uhum. Da A honestidade. tua mãe, por falar em educação, agora falando de educação formal, a tua mãe se formou em educação física já também um pouco mais velha. Ela Isso, teve essa vontade, essa é, determinação, né? E você ainda era muito garoto. Você pensa em voltar a estudar? E estudar o quê? Se você já pensou em voltar a estudar, né? De ter o famoso diploma, né? Do curso superior. eu tenho uma, minha vontade maior era de um tempo aí me formar em medicina, assim. Isso, você falou. O meu sonho é Você ainda pretende tentar total, isso? total. Tudo que eu venho fazendo hoje, eu vejo que eu, que eu, que eu, que o pessoal me chama de fenômeno, né? Eu vejo que eu tenho um potencial para isso, né? O esporte me dá muito isso, esporte competitivo. Me dá muita segurança. Eu sou uma pessoa segura, sabe? Eu consigo, por Pô, cara, exemplo, você é super seguro. Eu não é, sei é, se isso também é um pouco seu, se isso vê do trabalho com a sua psicóloga, mas, cara, a impressão que dá pra gente aqui é que você é um cara, né, que é super autoconfiante e tal. não era, foi difícil, foi muita luta. Passei a com que hoje o esporte conseguiu me proporcionar, né, o que a maioria das pessoas não tem, nutricionista, o que eu volto a falar, fisioterapeuta, enfim, essas coisas que a maioria não tem. E hoje eu tenho, que é um privilégio, até essa parte de trabalhar a mentoria, hoje eu tenho um mentor, né? Quero dar um abraço pro Eligan, que me ajuda nessa parte também. Falou sobre isso, confiança e Bacana. coragem, né? E a confiança que eu falo é tipo uma confiança, por exemplo, eu te encontrar, Michel, tu me chama pra tomar um café aí perto da tua casa, eu ir contigo, sabe? É nas Uhum, coisas pequenas, né? Porque a gente é muito inseguro, né? uhum, Eu era muito inseguro. E hoje já não. Hoje eu consigo falar tanto com qualquer outro tipo de pessoa aí que seja de uhum. diferentes camadas sociais. Ô, Lucas, você é um cara que tem uma mensagem tão bacana, uma história legal, você se comunica bem. Eu já fiz essa pergunta para alguns convidados e eu queria ouvir aqui a tua resposta aqui de bate pronto. Se você olhasse agora aí no teu telefone, no teu perfil no Instagram, que aliás é Lucas Sauro, não tem Isso. ponto, né? Lucas Sauro, ou tem um ponto? Lucas ponto Lucas. Sauro. Tá bom. Vou colocar no post do nosso episódio hoje lá no endorfinabr.com. Se você olhasse agora no teu celular e você tivesse durante 1 minuto 7 bilhões de seguidores no teu perfil do Instagram. Imagina a fama. Todo mundo do planeta. Hum. Qual era a mensagem que você iria postar? Você só tem 1 minuto para digitar essa tua mensagem. Não vamos pensar na foto, vamos pensar no texto. O que você passaria para essas pessoas? Ou se fosse uma foto, né, com uma mensagem, né? O que você passaria para essas pessoas? É, o valor da bondade, o valor da honestidade, né? Aquilo, dar de graça aquilo que eu recebi de graça, né? Então, se essas pessoas me seguem, 7 bilhões de pessoas, sabem que eu recebi essas coisas, então dá de graça também para as pessoas que não têm, né? Total isso aí. Total. Eu ia passar isso. Amor ao próximo. É isso. Legal, garoto. Ó, Meu, obrigado. só uma coisa Hã? só, pra tu ver como que eu falo que a educação é a chave e eu sou fã do Endorfina, vou mostrar uma coisa aqui rapidinho, peraí. Vai lá, vai lá. O que vem aí? O cara é fantástico, meu. Esse é o retrato do Brasil que a gente gostaria de ver. Gente com essa motivação, gente com essa determinação, né? Acho que essa mensagem que o Lucas passou aqui pra gente hoje é bacana demais, cara, e inspira e motiva. Que bom que ele me procurou e, olha lá, ele vai Alô, voltar aqui. E aí, achou? calma aí, acho que ela vai procurar. Que era o livro da Areta. O livro da Areta. Ah, que É, legal, eu cara. vi o livro da Areta aí e Ah, que através bacana, cara. Outra história fantástica, do né? podcast do Endorfina eu conheci a Areta. Aí depois Uhum, foi pelo Off que ela fez um material pro canal Off.
E, Uhum. e eu entrei em contato com ela, falei com ela também, aí eu comprei o livro dela. Assim que saiu, eu comprei o livro dela, Legal, e eu li o Lucas. livro dela e foi algo assim, muito bom. Aqui, ó, tá aqui. Olha lá. A educação é tudo, Aê, então é isso garoto. aí. Pô, que bacana, cara. Que É, legal, meu. é. Ela também é outra pessoa, né, cara, que vai, quer dizer, já chegou super longe, né? E ela de fato pode ser uma inspiração enorme para muita gente e para você também, né, cara? E você vê nela um exemplo seu, né, cara? Assim, um reflexo seu da sua história e tudo mais, né? É isso, é certeza, assim, é surreal. Li esse livro aí, acho que em 2 dias. Foi muito bom, foi muito bom. É bom ter essas referências, sabe? Isso, Muito bom cara. ter Isso referência assim, mesmo. que é tão próxima, tá É, próxima é. da gente, tá aqui do lado. Exato, é gente da gente, É, cara, gente assim, da é uma gente. mulher que você pode cruzar na esquina aí, de repente, cara, só que ela é forte, essa fortaleza né, que passou aqui no Endorfina já 2 vezes, que você leu no livro, enfim. E, cara, ô Lucas, e você deve ter visto, né, não sei se você viu, mas eu fui no ano passado, quando ela lançou o livro aqui em São Paulo, eu Foi, fui lá, fiz questão de ir lá, cara, meu, e a mulher ainda é forte mesmo, assim, é, sabe? É uma mulher, né, com um físico de força, né? Eu não imaginava, cara, assim, não sei por quê. Eu falei, sei lá, não tinha pensado também, né, se ela era forte fisicamente. Cara, eu cheguei perto dela, ela é alta e forte, cara. Uma mulher, assim, que a hora que eu dei um abraço nela, você vê que a mulher é rasgada, é sarada, cara. É né? isso aí. É uma força interna, que é a mais importante, né? Mas que também tem uma força externa, como você, né, cara? Que Foi. deu para perceber que você é um cara, além de ser um cara forte fisicamente, você tá com uma cabeça, você tá com um espírito muito bem preparado. E, de novo, eu repito, você é um cara privilegiado e você pode se sentir um cara privilegiado. Obrigado. Problemas todos nós temos, né? Dificuldades todos nós temos, e não é o que aconteceu no seu passado, não é a tua classe social que vai te definir do ponto de vista de te prender e te limitar, né, cara? O céu é o limite, o canal da Mancha e o que quer que você queira fazer, você com certeza tem condições e vai realizar, desde que você queira muito, acorde cedo, trabalhe, não tenha medo e enfrente tudo isso que se chama vida, né, cara? A É, vida não é fácil para ninguém, ela é mais difícil para algumas pessoas e a gente tem que, né, o que eu tenho aprendido aí no alto dos meus 50 e poucos anos é isso, cara, a gente tem que ter vontade de acordar cedo de manhã e buscar o que a gente quer realizar e passar a mensagem que a gente quer passar, e eu acho que você está num caminho, já está nesse caminho, na minha humilde opinião, e você tem essa força que para mim, como é o caso da Areta, vocês são pessoas privilegiadas por terem esse fogo, essa motivação, essa chama interna. Parabéns, obrigado, cara, adorei. Eu falei, eu vou para Santos em breve e eu vou enfim, vamos até marcar de dar umas braçadas no mar, cara. Eu vamos. não sei se eu vou levar meu pé de pato para ir no teu pé, porque eu acho que eu não consigo mais nadar nem na tua esteira, eu vou precisar de um pé de pato, mas vai ser um prazer, cara, te conhecer e quem sabe dar umas braçadas contigo, cara. Vamos. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Wagner. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. E sou fã do Endorfina, para mim é o melhor podcast do Brasil. Você sabe Obrigado, meu. disso. Sou fã também de você como pessoa que dá voz, faz um trabalho tão importante, que é esse aí de escutar as pessoas, de ouvir essas histórias delas e transmitir essas histórias delas que são lindas. São pessoas como a gente, né? Obrigado. Valeu, cara. Um abração, meu. Saúde, Lucas. Saúde. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.